O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Que saudade, estamos de volta para a edição de número 55 do podcast da Cautiopédia para falar muita coisa. Vamos falar sobre competições europeias, Série A, Série B, se der tempo até da Série C, meu amigo. Hoje a gente vai cavar até chegar lá no submundo do futebol italiano, mas submundo no bom sentido, né? Pelo amor de Deus, sem escândalo, sem manipulação. Submundo no sentido de que vamos pegar o elevador para descer até níveis mais baixos das tabelas e das divisões italianas. A gente vai lá do topo da Inter de Milão, que fez um grandíssimo jogo na Liga dos Campeões, até lá embaixo, porque os campeonatos vão chegando ao fim, né? A temporada vai chegando ao fim e a gente tem muita história para contar, muito time que você talvez nem se lembre. A gente vai falar desse time que tá na B, tá na C, tá perigando até ir pra D, e você vai falar, rapaz, tá feia a coisa assim para um monte de gente tradicional aí. A gente vê uma mudança de cenário no futebol italiano, é sobre isso que a gente vai falar. E teve mudança também na liderança da Série A italiana, vamos falar também. Vamos falar sobre o que vem por aí, né? Porque a gente tem que analisar a tabela desse final de campeonato e ver quem que pode ficar mais animado, quem que vai pegar uma molezinha e quem vai pegar pedreira. Vamos falar sobre tudo isso para tentar prever aí o que vai acontecer na Série A. Muito provavelmente a gente vai errar tudo, né, gente? Né, César? Né, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar jogando pro César, porque estamos falando aqui, a coisa está feia para alguns times tradicionais, inclusive para o time que o César está usando a camisa hoje. Para quem não está vendo a gente no nosso futebol, para quem está só ouvindo a gente, César está com a camisa da Sampdoria, que dificilmente faz uma camisa feia, mas o futebol, hein, César? Pela madrugada, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson, e também o ouvinte e o telespectador aqui do nosso podcast. Para a Sampdoria está bem complicado, já são alguns anos aí de um trabalho muito mal feito, principalmente da parte diretiva, elencos com... falta talento nesses times da Sampdoria, e na última temporada quase conseguiu o acesso, né? Brigou ali pelos playoffs sob o comando do Andrea Pirlo. Nessa demitiu o Pirlo cedo e o time passou praticamente a temporada inteira brigando para não cair para C. Para não falar que é só a Sampdoria, também tem outros times tradicionais. A Salernitana, que agora há pouco estava na Série A, está brigando para não cair para C também. O Brescia. Então você vê que o clichê, né, da camisa pesa não está acontecendo muito na Série B, em que a gente vê times menos tradicionais brigando pelo acesso e times bastante conhecidos a nível mundial quase indo para a terceira divisão. Ou talvez esteja pesando negativamente, né? Talvez a camisa pese, mas nesse caso está pesando pro mal, né? O cara não está conseguindo correr, o jogador não está conseguindo desempenhar. Nelson Oliveira também com a camisa belíssima. Se você falar que essa camisa do Palermo é de Fabrizio Miccoli, eu vou chorar no ar, Nelson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então pode chorar, Anderson, porque de fato é do Miccoli. Então, vou aqui deixar você chorar em uns 3 segundos, porque senão o tempo passa e a gente não consegue terminar o programa, né? Já chorei, já voltei. Ótimo, pronto. Uma pessoa rápida, uma pessoa que sabe o tempo que a gente tem para gastar por aqui. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. O Palermo, pelo contrário, né? O Palermo está brigando para subir. A gente vai falar um pouco melhor também depois sobre isso, né? O Palermo tá ali na zona de playoffs, né? Bem distante até, né? Os playoffs da Série B... A Série B, na verdade, sempre é uma competição muito equilibrada, né? Então a gente tem uma diferença aí de pontos do Palermo, por exemplo, que eu citei agora. O Palermo está na 6ª posição, tem 48, e a Sampdoria tem 12 pontos a menos na 17ª posição, né?
E aí já a diferença do Palermo pro Spezia, que é o terceiro, com o qual ele pode jogar até os playoffs, é de 15 pontos. Então, você vê como a Série B ali tem um bolo de times ali no meio que são muito parelhos, né? Então, às vezes, qualquer detalhezinho te joga lá para baixo ou pode te jogar lá para cima também. Perfeito. Antes da gente começar a falar, então, de tudo isso aí, e a gente vai começar a falar sobre o Inter de Milão, mas eu queria jogar de novo para você, Nelson, só para falar um pouquinho do Jair da Costa, que faleceu essa semana, campeão do mundo pelo Brasil, mas queria que você falasse sobre a história dele no futebol italiano, por favor. O Jair, né, é um dos maiores brasileiros da história da Inter, né? Talvez até, se a gente for colocar ali, pelo menos até aquele time ali que teve o de 2010, né? Que a gente vai falar um pouquinho também sobre esse time da Tríplice Coroa, né? Que tinha o Júlio César, o Maicon. O Lúcio até um pouco menos, né? Dentro de importância, né? A gente podia colocar o Jair e o Ronaldo como os dois principais brasileiros da Inter ali com muita tranquilidade, né? Depois a gente poderia até discutir. Adriano também é um cara que teve muita história, mas ainda abaixo, eu acho. O Jair não, né? O Jair foi um jogador muito importante para a Inter ali na década de 60, né? Ele chega para a Inter logo depois de ter sido campeão mundial, né, pela seleção brasileira. Inclusive, curiosamente, né, ele só fez um jogo pelo Brasil, mas foi campeão mundial em 62. E chega para a Inter ali e faz parte da equipe da Inter chamada de Grande Inter, né? O time do Helénio Herrera era o ponta-direita daquele time. Era tido como frágil, né? Engraçado, né? Quem tá vendo a gente no nosso futebol tá vendo aí que o Jair, o corpo dele é um físico robusto, né? Mas o Milan... Parrudo! E quem não tá vendo, a gente pode dar uma procurada. A gente tem perfil sobre o Jair no site da Cautiopédia. A gente tem outros textos também sobre brasileiros na Inter, brasileiros no futebol italiano também, que a gente cita o Jair. É um cara que tinha muita potência, né? Um cara muito importante no time do Helénio Herrera, porque era a válvula de escape, né? No catenaccio, né, da época, os times eram defensivos, mas precisava ter contra-ataque, né? Então o Helénio Herrera até defendia que se fizesse 100 gols por temporada, mesmo sendo um time defensivo, e boa parte disso tinha a ver com o Jair, que era um cara que dava velocidade pro time sair, né? Não à toa o nome dele era Flecha Negra, né? O apelido dele. E ele era um cara importante, fez gol na final da Copa dos Campeões, né? O segundo título europeu da Inter conquistado sobre o Benfica. Tem gol do Jair, um frango do goleiro do Benfica, diga-se de passagem, mas o gol foi do Jair, né? E ele teve 2 passagens pela Inter, né? Jogou até 1967, que é ali tido como o final da Grande Inter, né? Que é quando a Inter perde a final da Copa dos Campeões para o Celtic, sai para Roma, joga uma temporada na Roma e volta para a Inter e fica lá até 1972. Depois ele ainda joga no Santos e tal. E, enfim, é um cara muito importante para a história da Inter, para a história do futebol brasileiro na Itália. Então, as homenagens que a Inter fez para ele são mais do que merecidas. Acabou ficando um pouco ofuscado nessa parte de homenagens, porque houve um minuto de silêncio para o Papa Francisco em todos os jogos da rodada, né, da Série A e também Série B, obviamente todas as competições, mas dos jogos da Inter, né, a Inter não pôde oferecer o minuto de silêncio também para o Jair, que seria o que aconteceria, né, mas, enfim, homenageou o Jair com vídeos nas redes sociais, e foi uma homenagem realmente merecida, porque foi um cara que abriu as portas para muitos brasileiros, né, apesar de que quando ele sai da Inter tá vigente uma proibição, né, de jogadores estrangeiros no futebol italiano, né? Não podia se contratar. A década de 70 toda foi uma década em que não se podia contratar estrangeiros, mas o exemplo dele da Inter fez com que as portas fossem abertas para outros brasileiros no futebol italiano e na Inter de maneira mais específica também. Perfeito. Pioneiro Jair da Costa. César, vamos sair então da Inter do passado para falar da Inter do presente. Quem viu, hein? Quem acompanhou Barcelona e Inter de Milão foi presenteado. E a gente vai começar a falar sobre esse empate aí por 3-3, César. Queria que você começasse falando aí da eficiência da Inter de Milão, né? Há quem não goste, há quem veja os jogos do Inter de Milão e quem tenha visto esse jogo fala, mas tomou uma pressão, o Szczęsny não fez uma defesa, já o Sommer
fez algumas. A quem não gosta, mas para quem gosta, um prato cheio é eficiente Inter de Milão, né, César? Eu senti muito do jogo que foi contra o Bayern de Munique, que teve uns momentos que a Inter sofreu bastante ali contra o Bayern, mas a partir do momento que esse time consegue ter o espaço para chegar no campo de ataque, é o que você falou, é eficiente, é letal. Dumfries vivendo uma temporada espetacular, né? A gente vê ele mais uma vez fazendo 2 gols em uma partida importante, e muito se falou de como fazia falta tanto ele quanto outras peças que vinham estando indisponíveis. Acho que o Dumfries na direita e o Thuram no ataque fazem essa Inter mudar completamente. Então, foi eficiente, foi muito letal nas transições. Acho que podia ter aproveitado ainda mais, demorou um pouco para pegar o tempo da linha alta do Barcelona, porque em alguns momentos a linha subia e você conseguia ver algumas infiltrações. Às vezes o Barella quebrando linha, o próprio Di Marco, que não fez uma grande partida, mas às vezes conseguia pegar essa bola, pegar esse espaço no costado da defesa da Internacional, mas faltava esse lançamento. Eu acho que o segundo tempo dava até para ter saído com uma vitória, inclusive sobre essa questão de tempo de pegar a linha. O Mkhitaryan pegou perfeitamente na infiltração do que seria o 4º gol, mas só que ele não podia prever que ia ter uma chuteira, um bico de chuteira à frente da linha defensiva do Barcelona. Então é um time muito coordenado. Acho que batem muito nessa tecla de como o coletivo funciona muito bem, tanto do aspecto defensivo como do aspecto ofensivo, de saber onde está cada um. Então a Inter consegue machucar o Barcelona 3 vezes. Para parar o Barcelona, às vezes dá para dizer que é impossível, porque você não controla quando o Lamine Yamal vai estar endiabrado, como foi nesse último confronto de semifinais. Mas a Inter soube aproveitar muito bem seus pontos fortes e fazer um jogo extremamente competitivo com uma equipe que eu acho que tem até mais talento individual. Destaque também para a bola parada. Acho que quando você tem o Çalhanoğlu destro e o Di Marco canhoto, você tem muitas opções de bola parada, e o Inzaghi tira o máximo desse time. Então é escanteio perigoso, é falta perigosa. O Barcelona também tem que tomar cuidado para matar algumas jogadas da Internacional e para não dar uma oportunidade de bandeja pro lado da Inter. Então eu vi a Inter aproveitando muito bem os pontos fortes. Óbvio, teve falhas. O Bissek é um jogador que vem falhando com uma certa constância, e teve o 3º gol em cima dele, que ele não acompanhou a marcação. Ele que é um zagueiro de mais de 1,90 e viu um atacante de aproximadamente 1,70, 1,72, não lembro exatamente a altura do Rafinha, conseguir passar nas costas dele para cabecear. Então você tem, por exemplo, o problema do Bissek, que não deve se resolver para a semana que vem, porque a Inter deve continuar sem o Pavard. E tem um problema do ataque. O Lautaro Martinez sai lesionado, entre o Taremi, e você já nota que muda a dinâmica do ataque da Internacional. Sem querer entrar no mérito também que a temporada do Taremi não é das melhores, mas tem uma mudança de característica. O Lautaro é muito mais móvel que o Taremi, que é um centroavante um pouco mais devagar, digamos assim. Então, quando a Inter tem todas as peças, ela sabe aproveitar e otimizar suas valências para bater de frente com qualquer time da Europa e sair, por exemplo, com um ótimo resultado fora de casa contra o Barcelona. Só que tem que tomar muito cuidado com essas fragilidades, que foi, por exemplo, a falta de um zagueiro direito mais confiável, e também acho que falta opções de ataque para conseguir manter o nível que Thuram e Lautaro Martinez entregam quando estão jogando juntos. Ô Nelson, tem uma coisa que me irrita profundamente nas coletivas de imprensa hoje em dia, que é repórter querer encavalar 2, 3 perguntas, mas eu vou ser covarde e vou fazer isso com você agora. Eu não gosto, mas estamos aí para fazer. Primeiro é relacionada ao Lamine Yamal, porque não tem muito o que fazer contra um jogador fenomenal, né? Contra um jogador geracional, contra um garoto aí que a gente vai falar sobre anos e anos, mas né, não dá pra gente também eximir o Di Marco e falar que foi uma partida aquém dele. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse duelo, sobre se vai ter alguma mudança na estratégia da Inter de Milão no jogo de volta, tendo em vista que o Lamine fez nesse jogo. E a outra pergunta é em relação a... Você acha que a Inter, essa eficiência da Inter de alguma forma deixa o Barcelona, não vou dizer assustado, mas assim, o Barcelona não vai tanto pra cima assim no jogo na Itália, né? Ou você acha que não muda? Você acha que o Barcelona não vai fugir das suas características? Porque se eu fosse o treinador do Barcelona, tô longe de ser o Hans Flick, mas depois de tomar 3 gols da forma como aconteceu, né? Com essa eficiência que eu já citei primeiro,
Eu ia abrir mais meu olho, né? Eu não ia avançar muito não, porque meio espaço para a Inter é mais do que suficiente, né, Nelson? Eu acho que o Barcelona vai manter a característica, até porque é um jogo que ele precisa ganhar, e a Inter também, né? Como foi empate na ida, os dois precisam vencer. Eu acho que esse Barcelona também não joga de uma maneira diferente, né? É o jeito que ele está acostumado a jogar. É engraçado, eu estava até lendo algumas coisas esses dias e eu li que esse Barcelona às vezes quer ganhar de 10-9. Então, eu acho que vai ser assim. Eu acho que não vai fugir das características, porque é um time que sabe fazer gol e se tomar vai querer fazer um a mais, né? Então, eu acho que vai ser um jogo um pouco parecido, talvez não tanto por parte da Inter. Eu acho que a Inter, por jogar em casa, talvez tenha um pouquinho mais de expectativas de querer sair um pouco mais. Sim, o Lautaro vai complicar um pouco, né? Porque o Lautaro, como o César falou, além das características serem diferentes, né? O Lautaro ele entrega muito na marcação, né? O Taremi não consegue fazer a mesma coisa. Se for o Taremi, né? A gente tem que lembrar também que o Correa ele não está inscrito na Champions League, então a Inter só tem outras duas opções de ataque, né? Teria que ser ou o Taremi ou o Arnautovic. O Arnautovic não anda muito bem fisicamente, mas hoje o reserva é o Arnautovic, né? Seria o primeiro reserva da Inter. Hoje em dia é o Arnautovic. E ele não entrou contra o Barcelona, então acho que isso diz um pouco sobre até a condição física dele no momento também. Se falou que a Inter poderia ter ido para o jogo contra o Barcelona com o Fratesi jogando de ali meio atacante, né? Fazer um 3-5-1-1. Ele já jogou assim na seleção italiana, né? Então eu não duvido que isso possa ser utilizado em Milão, porque o Fratesi é um cara que se insere muito bem, né? É um cara que tem essa verve ofensiva e acho que talvez seja até uma boa função para ele, pensando... Na verdade, eu acho até curioso que o Inzaghi não tenha testado isso antes, sendo sincero, porque o Fratesi, ele faz muito bem isso na seleção. Na própria Inter ele faz gol volta e meia. A Inter tem esse problema crônico de ataque que eu senti falta de se pensar em alternativas e acho que o Inzaghi já poderia ter feito isso em outras ocasiões. Pode ser que faça isso agora no fim de semana, né? A Inter tem uma partida na Série A que tende a ser fácil, né? Contra o Verona. O Verona não ganha da Inter. Se eu não me engano, nunca ganhou da Inter em Milão. Posso estar enganado, mas eu acho que sim. Tem 30 anos que não ganha da Inter. Então é um freguês e a tendência é que a Inter poupe bastante, né? Pode ser até que isso aconteça, né? Um teste assim. Sobre a primeira pergunta, o Di Marco ele não vem numa boa fase defensivamente, né? Ainda é um dos melhores do mundo na posição, mas principalmente desde que ele voltou de lesão, ele está com problemas na fase defensiva. Eu acho que dá para fazer melhor contra o Lamine Yamal. Claro que você não vai limitar o cara o tempo inteiro. O gol que ele fez, ele chutou a bola entre 5 marcadores. Então, mas o Di Marco deu muito espaço para o Lamine Yamal. Às vezes tinha momentos que você via que a marcação estava muito folgada e você tem que diminuir o espaço. E no caso, o Inzaghi até falou, o Lamine Yamal às vezes você tem que dobrar e triplicar a marcação em cima dele. Quando você faz isso, você perde... o cobertor fica curto em outro lado, né? Então se ele consegue a jogada, você vai ter alguém livre, porque o jogador que foi dobrar ou triplicar, ou os jogadores, né, no caso a gente esteja falando de triplicar, deixaram outros livres. Mas de fato o Di Marco não está muito bem. Acho inclusive que é algo que o Inzaghi pode até cogitar de começar o jogo com o Carlos Augusto, até pensando que o Di Marco não está tão bem fisicamente ainda, né? Não pegou ainda o ritmo depois que voltou dessa lesão. Enfim, a gente vai ter uma certa ideia, eu acho, depois desse jogo contra o Verona na Série A, porque quem entrar em campo a gente imagina que não deve começar jogando contra o Barcelona, né? Um ou outro talvez. O Thuram não deve jogar, o Dumfries também já deve descansar. O Çalhanoğlu a gente sabe que não vai jogar porque está suspenso, saiu até poucos minutos antes de a gente começar a gravar. O Inzaghi também vai estar suspenso porque teve aquela investigação sobre
mafiosos, né, nas torcidas organizadas, né? E eles falaram com alguns desses mafiosos porque eles estavam tentando obter benefícios, né? E o fato de eles terem falado e não terem denunciado a procuradoria rendeu um jogo de suspensão para ambos, né? Então saiu agora na noite da Itália essa notícia. Então eles não jogam, né? Çalhanoğlu, acho que até também já não jogaria, eu acho que ia jogar o Asllani, né? Mas enfim, o Di Marco, né, já que a gente estava falando dele inicialmente, às vezes ele está tendo uns erros de marcação muito parecidos com os do Bissek, né? O Bissek ele tem um problema, ele tem diversos problemas, né, de posicionamento, mas um dos problemas do Bissek é que ele dá muito espaço na marcação. Às vezes você vê ali no jogo contra o Bayern de Munique, isso ficou muito flagrante, né? A quantidade de espaço que ele entra no fim. E o Bayern de Munique, no jogo lá de Munique, né, o Bayern começa a criar de forma assim, sucessiva, né, jogadas atrás dele, porque ele dá um espaço assim, generoso para os jogadores do Bayern de Munique trabalharem. E acho que o Di Marco tem feito tem cometido esse mesmo tipo de erro. É algo que o Carlos Augusto não costuma cometer. Tanto é que eu acho que o Di Marco, o Inzaghi não tem mais considerado o Di Marco como um zagueiro, né? Raramente ele tem atuado como terceiro homem ali, né, na posição que é do Bastoni. Geralmente o Carlos Augusto tomou a posição e o Di Marco quase não joga ali. Mas... Bom ponto. Inclusive, falando em Carlos Augusto, vou entrar em contato com ele para saber quem é que deu uma ajeitada no telhado do homem, que estou precisando aqui. O pessoal pode ver já. E o Carlos Augusto, que trabalho, meus amigos, que trabalho. Os italianos são conhecidos pelas artes. Se foi um italiano, é o Michelangelo do transplante capilar. César, aí é que tá o problema de você ter perdido a liderança da Série A, né? Porque a Inter, a gente tá falando, a gente sabe que vai poupar, tem um jogo contra o Barcelona, todo mundo sabia que seria o cenário mais provável, mas aí o que o pessoal não imaginava, né, é que a Inter ia perder 2 partidas seguidas, uma pro Bolonha e uma pra Roma. Também tô com o Nelson de que muita gente vai ser poupada, mas... dá para tentar não poupar, dá para tentar usar algumas armas aí na Série A e correr o risco, não vou dizer de estourar, né, mas de no mínimo desgastar. Vai ter que correr esse risco o Simone Inzaghi, César? Muito se falou que a queda de desempenho da Inter vem por um aspecto físico. E se eu fosse Inzaghi, meu medo seria colocar as melhores peças que eu tenho para tentar ganhar todos os jogos e perder todos, porque os jogadores não têm perna para aguentar, às vezes, o jogo que a Inter quer propor. Pela tabela atual, a Inter, eu acho que ela deixou o campeonato italiano ir embora. Acho que é muito difícil correr atrás, é muito difícil imaginar o Napoli agora desperdiçando 3 pontos em alguma partida, pelo menos um empate e o resto vitória na sequência final. Acho que é muito provável o time do Conte conseguir isso. E para a Inter, a Champions League parece mais acessível, por mais que seja uma Champions League, são mais 2 jogos. Conseguir uma vitória que seria obviamente muito difícil contra o Barcelona e mais uma final que, independente de ser Arsenal ou PSG, também seria um jogo muito difícil. Contra a Série A, ela fica a depender do Napoli. Fica esperando o Napoli tropeçar, o Napoli perder pontos. O Napoli que conseguiu ter uma última rodada mais tranquila, conseguiu uma vitória que veio com um gol cedo do McTominay e mais outro gol do McTominay, que marcou 2 vezes no mesmo jogo. Não deu muito para ver o Napoli em dificuldades porque conseguiu abrir o placar cedo. Mas mesmo assim é muito difícil você imaginar pela tabela mais fácil, né, digamos assim, pelo calendário mais tranquilo do Napoli, ver 2 tropeços que permitam a Inter chegar lá em cima com facilidade. Considerando também a tabela mais difícil da Inter, e como o Nelson também falou, o próximo jogo é contra o Verona, e é um jogo que dá para você colocar, dá para você rotacionar mais seu elenco, e a Inter precisa. Se a Inter não rotacionar, eu acho que escapa um pouco da questão da estratégia para uma questão de necessidade. Se não rodar os jogadores não vão aguentar o tranco das rodadas finais de temporada. Vão pegar times difíceis, times que estão brigando por coisas e não vai conseguir disputar. Acho que o Bolonha e Roma foram 2 finais para a Bolonha e para a Roma, entendeu? Porque o Bolonha
tá brigando por uma vaga da Champions League, o Bolonha tá vivendo uma crescente na temporada e depois foi eliminado da Champions, tinha que focar suas atenções na Série A. A Roma, a mesma coisa. Então, a partir do momento que você enfrenta dois times que estão brigando, digamos assim, a 199% por cada jogo da Série A, é difícil para um time que muda as peças, que tem outros focos, conseguir competir da mesma forma. E dois times estavam jogando muita bola. Então, Bolonha e Roma calhou da Inter enfrentar esses times no momento errado. Se enfrentasse um pouco antes, talvez numa semana livre, com a perna menos cansada, conseguisse vencer essas duas partidas, mas pegou no momento da temporada que a Inter precisava escolher suas frentes. Tinha acabado de perdeu para o Milan ou entre esses jogos ou antes desses jogos, eu não vou lembrar agora, mas estava dentro da Copa Itália também, já está com um acúmulo de jogos muito grande. Então eu acho que teve um pouco de azar de enfrentar Bolonha e Roma nesse período. Teve azar também de enfrentar o Milan, que só tinha a Copa Itália praticamente, assim, tá muito difícil para o Milan sonhar com uma vaga em competição europeia. E por depender de tropeços e não apenas de si mesmo, para mim faz mais sentido você já jogar todas as fichas numa Champions League do que num campeonato italiano que não foi perdido agora. Foi perdido nos tropeços de antes, nos pontos que foram desperdiçados. Por exemplo, acho que o empate contra o Parma simboliza bem a forma que a Inter conseguia criar um placar, conseguia demonstrar essa superioridade, mas por bobeira acabou deixou escapar 2 pontos. Então, focar na Série A agora, eu acho que pode ser um tiro no pé, porque você pode acabar perdendo a Série A e também não conseguindo competir como deveria contra o Barcelona depois. É bem possível. É o cenário em que a Inter se colocou. Agora, para a gente mergulhar na Série A, a gente falar do Napoli, que é o novo líder, eu vou usar como ponte ou como um gancho, Nelson, o nosso Cautio História, né? Porque é sempre importante a gente olhar para o passado para lembrar coisas muito interessantes para depois olhar para frente. Não só no futebol, tá, gente? Lembrar para não esquecer, olhar o passado para tentar entender um pouquinho o presente e o futuro. Então, solta a vinheta do Cautio História aí, produção. Temos, então, 2 histórias, hein, Nelson? Então, já que temos 2, pedirei para o amigo ser sucinto, já que uma é da Inter e uma é do Napoli. As 2 são ruins do ponto de vista do torcedor da Inter, porque a história da Inter que a gente vai lembrar é de um tropeço, de um fracasso da Inter, e a história que a gente vai lembrar do Napoli é de alguma coisa boa para os torcedores napolitanos. Ambos os casos você pode encontrar textos lá no site da Cautiopédia, certo, Nelson? Sim, temos textos sobre esses 2 casos aí. Bom, primeiro, no caso da Inter, né, a gente vai lembrar, né, o torcedor da Inter não gosta muito de lembrar do dia 5 de maio de 2002, está perto de mais um aniversário dessa data, né, vai fazer agora 23 anos. É um jogo que a Inter chega na última rodada da Série A na liderança do campeonato, precisando já ganhar da Lazio fora de casa. Lazio também já não tinha muito mais o que fazer. E também, assim como a temporada atual, uma temporada em que a Inter apostou as suas fichas em mais de uma competição. Achou que poderia ganhar as 2, né? Na verdade, o treinador da Inter na época era o Hector Cooper, né? E isso aconteceu nessa temporada 2001-2002 e também na temporada 2002-2003. A Inter tentou ir longe, no caso de 2001-2002, na Copa UEFA, chega até a semifinal, quase faz um derby contra o Milan na final, enfim, perdeu, né, pro Feyenoord na semifinal, foi eliminada, e depois ainda tinha a Série A. Chega na última rodada e, enfim, precisava vencer a Juventus, vencer a Lazio. Era uma disputa a 3, né, pelo título. 3 times chegaram à última rodada podendo vencer o Scudetto. A Juventus e a Roma eram as rivais da Inter. A Inter acaba perdendo para a Lazio por 4-2, um jogo que o glorioso Vratislav Grečko, né, o lateral esquerdo eslovaco, comete erros imperdoáveis, né, na ótica da torcida da Inter, e a Inter acaba perdendo por 4-2. É um jogo muito, muito lembrado, porque o Ronaldo ele tinha voltado de lesão pouco tempo antes, né, ele foi substituído pelo Cooper, como era com alguma frequência, né, não estava ainda muito bem fisicamente, mas o Cooper gostava muito de substituir o Ronaldo. Foi o último jogo do Ronaldo pela Inter, né, Nelson? Foi, exatamente. E o Ronaldo sai de campo, né, com a Inter já perdendo, e chora muito no banco de reservas, né, uma imagem que é muito lembrada da carreira do Ronaldo, né, também.
E a Inter acaba perdendo o título, e não só perde o título, como termina o campeonato na terceira posição. Porque a Roma e a Juventus que foi a campeã, né, venceram seus jogos. Aí, para quem está vendo a gente, o erro grotesco do Gresco. Curiosamente, né, ele é eslovaco e quem fez o gol foi um tcheco, né, o Poborski. Enfim, quem entende um pouco de geografia entendeu porque eu trouxe essa curiosidade aí, né? Mas enfim. A Inter foi muito traumático, né? Era na gestão do Moratti, a Inter já estava muito pressionada, né? Porque não ganhava uma Série A desde 1989. Até ganhou títulos, né? Foi campeão da Copa UEFA 3 vezes depois, né? Desse título de 89. Mas a gestão do Moratti mesmo acabou ganhando só uma Copa UEFA e ele investia muito, né? Então foi meio traumático, e só depois que aconteceu o Calciopoli, que a Inter acabou herdando o título da Juventus lá em 2006. Na verdade, com o Mancini já teve uma Copa Itália antes, né? Mas a Série A mesmo só vem com o Calciopoli, né? Mas ali na gestão do Roberto Mancini que as coisas começam a mudar um pouco, né? Para a Inter, e o trauma só passa mesmo quando a Inter acaba engatando a sequência de 5 títulos ali pós-Calciopoli, né? E também, obviamente, com a Tríplice Coroa lá em 2010. E o outro caso que também agora o Napoli, né, no dia 30 de abril, foram completados 35 anos do seu segundo scudetto, né? O segundo scudetto, que teve um gol do Marco Baroni, que hoje é técnico da Lazio, né? Já que a gente também puxando a Lazio aí. E foi um gol contra a Lazio também, uma última rodada que era contra a Lazio, e o Napoli acabou ganhando esse seu segundo scudetto. E num roteiro um pouquinho parecido, né? Se a gente for considerar, o Napoli ganha seu primeiro scudetto com o Ottavio Bianchi, lá com o Maradona, lá em 87. 88, o Napoli acaba perdendo o scudetto no fim do campeonato para o Milan, perde o confronto direto para o Milan no antigo São Paulo, e o Milan é campeão. Em 89, o Napoli tenta competir com a Inter, mas a Inter foi uma Inter recordista, né? Recorde de pontos, né? Num campeonato de 2 pontos por vitória, né? E então a Inter deu uma disparada, o Napoli acaba se concentrando na Copa UEFA, ganha a Copa UEFA, e em 90, já com outro técnico, que é o Albertino Bigon, o Napoli vai e ganha o seu segundo scudetto, né? 3 anos depois do primeiro. E agora tem um pouco parecido, né? Que o Spalletti foi o técnico do terceiro scudetto do Napoli lá atrás. Ele sai e agora tem o Antônio Conte, que pode ganhar o seu terceiro scudetto, o scudetto com o terceiro time diferente, né? Algo que é inédito, mas não tão inédito assim, porque o Capello chegou a ganhar, né? Scudetto com três times, né? Ganhou com a Juventus, ganhou com o Milan, ganhou com a Roma, mas os scudetti que ele venceu com a Juventus foram revogados por causa do Calciopoli, né? Então, meio que as coisas estão sempre atreladas, né? Quando a gente puxa o carretel da história do futebol italiano, as coisas estão sempre ali um pouquinho... sempre a gente consegue encontrar uma coincidência ali para linkar as coisas, né? É um fio sem fim. Eu vou aproveitar que você falou do Fábio Capello agora para me dirigir ao pessoal que ouve a gente, que interage com a gente, que um dia desses o Capello falou mal de alguém e alguém comentou lá, alguém respondeu, né, no Twitter ou no Blue Sky, acho que foi no Twitter da Calciopédia, falou: quem é Capello? Então é por isso que eu tô falando, é bom a gente voltar um pouquinho. Fábio Capello tem história pra caramba. E é bom também que às vezes a gente tem interações legais. Eu vou devir o nome da pessoa aqui, mas como a gente ficou uma semana sem gravar, né, a gente não conseguiu agendar, a gente não conseguiu acertar pra gravar, fomos cobrados. O pessoal, cadê o podcast da Calciopédia? Tá aqui, estamos de volta, tá? Muito obrigado pela cobrança aí. Significa que fazemos parte do seu dia a dia. César, vamos falar do Napoli. Eu não sei se foi você ou se foi o Nelson na última edição que falou que o Napoli estaria tentando cometer um scudetto culposo, mas, assim, o Conte é a personificação daquele meme
podem questionar meus métodos, mas não meus resultados. E 8 jogos sem perder, tá aí o Napoli muito próximo de fazer a festa de novo. A gente acabou de ver a festa do bicampeonato aí, que tá fazendo aniversário, mas próximo aí. É só manter, César, ou é tão difícil assim manter? Nem aquela história lá, só falta assinar, né? E às vezes só falta assinar não acontece. É só manter, vai dar pra manter? A gente viu essa história do só falta assinar com o Ancelotti, né? Que não sei se é a 19ª vez que só faltava assinar e acabou não assinando com a seleção, e provavelmente essa novela vai seguir. Seria uma história bem legal pra gente, né? Abordar Carlo Ancelotti no comando da seleção, mas parece mais um conto de fadas do que necessariamente realidade. Ainda bem que a gente não grava com antecedência, já pensou? Se a gente tivesse falado assim, vamos gravar um especial do Ancelotti aí, fazer um programa só dele. Mas a gente é macaco velho, a gente só acredita vendo, né? Desculpa te cortar, César. Felizmente estou com 2 referências e 2 nomes muito experientes do jornalismo e do jornalismo brasileiro, né? A gente sabe como funcionam as coisas por aqui, além de como as coisas funcionam na Itália. E falando sobre o jornalismo italiano, o Buffon foi entrevistado, na verdade fez parte de uma mesa de comentaristas da DAZN e falou que se ele pudesse escolher alguém para não brigar ponto a ponto, não ficar no cortomuso, que é, como fala o Alegre, né, no bico do focinho do cavalo, ele não gostaria de fazer isso contra Antônio Conte, porque é alguém que sabe motivar, é alguém que tira o melhor dessa equipe, não só do aspecto tático, mas acho que do aspecto anímico. Tipo, tem uma alma, esse time do Napoli, de brigador. Você vê vários desfalques, então até o próprio Anguissa saiu lesionado do último jogo, o David Neres vira e mexe, perde jogos, perdeu o Kvaratskhelia na janela de janeiro. O que não faltaram foram motivos para o Napoli desistir dessa briga, mas ele está brigando lá em cima, com elenco curto, com peças que têm as suas limitações. O Spinazzola, por exemplo, não é um ponta esquerda e o Conte às vezes tem que usar ele lá, e o Politano não vai ser um cara super inventivo para fazer o jogo do Napoli acontecer pela direita como o David Neres é. Então ele tira o que tem de melhor e faz os seus jogadores crerem que é possível vencer. E parece que mais do que nunca, um Napoli que parecia que ia cair de produção, que estava perdendo muitos pontos, surge de novo com vitórias improváveis. E aí precisamos falar de Scott McTominay, como ele se colocou como um jogador decisivo. Você pode ter, por exemplo, o Lukaku, que é o líder em participações em gols, que tem mais de 10 assistências, tem mais de 10 gols nessa equipe do Napoli, mas que ele já não vive a melhor fase. Talvez sentiu o peso da temporada, ele já é um jogador de mais idade, ele depende muito do físico para fazer seu jogo funcionar, e sem ele conseguir puxar esse protagonismo, você vê na figura do McTominay um salvador, vou colocar entre aspas, porque ele não joga sozinho, até porque tem a assistência do Anguissa, que eu estava destacando aqui, que é um dos nomes super importantes do Napoli nos últimos anos, tanto do Scudetto com o Spalletti, como na possível conquista desta temporada. Então você vê o escocês se reinventando, entre aspas também, como artilheiro, porque até na seleção escocesa ele já chegou a liderar artilharia de eliminatórias, como jogador que aparece na área, às vezes jogando até como segundo atacante na seleção da Escócia, e ele tirando os gols da cartola. Tem até a brincadeira que a torcida do Napoli faz com um dos vários apelidos, o Abre Bottiglia, porque ele é o cara que abre o placar para o Napoli no momento que parece que o jogo não tem solução. Então você vê na figura do McTominay uma esperança que em algum momento esse gol vai sair, que esse time do Napoli vai martelar e vai conseguir a vitória. Então acho que é preciso bater palmas de como o Conte consegue fazer suas equipes acreditarem. O Napoli tinha todos os motivos do mundo para achar que não ia conseguir chegar nessa reta final brigando com a Inter. Em algum momento parecia que realmente a Inter ia levar, mas até o fim esse time acreditou, aproveitou dos vacilos da Internazionale e encontrou o protagonista que tinha para encontrar. Se precisasse ser o McTominay, seria o McTominay, e provavelmente se o McTominay não estiver no dia bom, se o McTominay tiver que ir para o banco de reservas, ficar lesionado, tenho certeza que o Conte vai encontrar em alguma peça o protagonista que ele precisa, porque se tem uma coisa que o Conte consegue encontrar, são as vitórias. A gente vive hoje um futebol, mas os esportes como um todo são tomados por estatística, né? O box score e números, mas essa estatística do McTominay eu gosto muito, que é o cara que faz o gol do 1-0, né? É o cara que abre o placar
É muito clutch o McTominay. Gosto muito dessa estatística e gosto muito do jogador. Vamos passar agora rápido aqui pela tabela da galera. E é claro que eu vou comprometer vocês. Eu já vou, só continuando com você, já que você estava falando do Napoli, eu vou passar os 4 jogos que faltam para o Napoli aqui e você fala rapidinho o que você acha que vai acontecer. Eu já vou cravar aqui. O Napoli só não ganha do Parma, desses 4 jogos aqui. Aí é a minha opinião. Mas os jogos do Napoli, César, Lecce fora, Genoa em casa, Parma fora e Cagliari fora. O que o Napoli vai arrumar nesses 4 jogos? 3 vitórias é praticamente certeza. E, como você disse, o Parma ele conseguiu resultados importantes. Ganhou da Juventus, complicou com a Lazio, que quase venceu se não fosse o super substituto Pedro. Eu acho que o mais provável mesmo é o Napoli ganhar todos os jogos. Nelson, vamos para a Inter então. A Inter, como você já destacou, tem o Verona jogando em Milão, depois o Torino, Lazio e Como. Eu acho que a Inter acaba ganhando até os 4 jogos. O problema para a Inter é o Napoli perder ponto. Porque a Lazio, ao contrário da Roma, não está no seu melhor momento. A Lazio já teve que suar sangue para empatar com o Parma na última rodada. Perdeu também um pouco até fisicamente também tá um pouco desgastada, né? A gente viu ali os jogos contra o Bodo Glimt também, por exemplo. Uma Lazio bem distante do início da temporada. Então acho que a Inter acaba vencendo esses 4 jogos. E assim, o Napoli, eu acho que ele talvez tenha um pouco mais de dificuldade do que se projeta se a gente olhar para a tabela. Só que tem algumas questões aí que podem facilitar a vida do Napoli, né? Que é o timing, como o César falou, de que a Inter pegou Bolonha em Roma em momentos ruins para ela. O Napoli poderia pegar esses times todos aí, tirando o Genoa, que já não tem mais o que fazer no campeonato, né? Já escapou, vai ficar ali no meio da tabela mesmo. Se pegasse algumas rodadas atrás, seria um pouco mais complicado. Mas pode pegar o Cagliari já salvo. Na verdade, assim, eu duvido que Venezia e Empoli façam 7 pontos ainda nesse campeonato. Eu até olhei a tabela dos dois aqui. O Venezia até tem um pouco mais de chance, mas enfrenta a Fiorentina e Juventus em casa, por exemplo. Tem um confronto direto com o Cagliari e visita o Torino. Já o Empoli, ele tem alguns confrontos diretos, né? Apesar de pegar a Lazio, pega o Parma, e pega o Verona na última rodada e antes disso pega o Monza. Então o Empoli talvez tenha um pouquinho mais de capacidade olhando para os adversários de pontuar. Mas dificilmente fazem 7 pontos. Então a gente pode até considerar que o Parma já está salvo e o Cagliari também já estaria. Então esses jogos aí que poderiam ser mais difíceis para o Napoli, o Parma, pelo que vem jogando, se tornaria talvez um jogo contra o Lecce, que é o próximo, né? Só que o Lecce tem o pior ataque do campeonato. Então, se a gente pensar ali no Lecce tirar pontos do Napoli, talvez um empate, porque não consegue muito vencer seus jogos o Lecce, né? Então o Lecce e o Parma seriam jogos mais difíceis. Então acaba sendo realmente muito difícil para a Inter que o Napoli perca 3 pontos. Mas o Napoli também já se enrolou, né, contra times da parte baixa da tabela. Eu acho que ainda está um pouco em aberto, mas assim, tipo, coisa de 85%, 15% para o Napoli, né, se a gente fosse colocar em probabilidades. Tudo vai se decidir meio que, né, nesse fim de semana e o que a Inter vai fazer contra o Barcelona. Só um breve adendo aqui, que inclusive muita gente falou antes da última rodada, né? Que é o caso de o Napoli. Vai que o Napoli perde um jogo, a Inter vence todos, terminam os 2 empatados em ponto. Na Série italiana, o desempate seria um jogo extra. Então, assim, Caio Bittencourt, tá ouvindo a gente? Amo você, tá? Mas eu quero mais que o circo pegue fogo com um palhaço dentro e tudo. Eu quero que o Napoli perca um jogo pra gente ter um jogo extra. Eu nem sei se a Inter quer esse jogo extra. Porque a Inter, nesse momento, ela tem 16 jogos a mais que o Napoli na temporada. Já fez 16 jogos a mais que o Napoli. Vai terminar a temporada com pelo menos 20 a mais, porque a temporada não termina quando termina a Champions League, não. Pra Inter não termina. Tem Mundial de Clubes ainda. Então a Inter vai terminar a temporada, no mínimo, com 20 jogos a mais que o Napoli. Se tivesse jogo extra, vai continuar sendo 20 jogos a mais que o Napoli, porque o jogo será contra o Napoli. Mas tem esse detalhe, né?
Eu acho que só para arrematar a questão de disputa pelo título, o Conte soube muito bem lidar com essa vantagem que é muito expressiva. É um turno inteiro de campeonato. Mais que um turno inteiro, 20 jogos a mais. E a Inter, ao contrário, deu uma meio de Ícaro, né? De vou voar perto do sol. E aí, para mim, é onde reside a maior falha do Inzaghi. Ele não lança jovens. É muito difícil o Inzaghi colocar um jogador da base. E na hora que vai descansar alguém, um jogo desse contra um Verona da vida, a Inter ganhou do Verona no primeiro turno com um gol do Correa. Tudo bem, o Correa jogou, mas podia ter jogado uns garotos da base mais vezes, né, para poder ter um descanso. A Inter acabou tropeçando a muitos dos jogos porque caiu fisicamente também no segundo tempo. E talvez até um jogador que não verde, mas que tivesse bem fisicamente, pudesse ter aguentado mais para... Enfim, não valeu a pena em termos de Série A. A Inter pode até ganhar essa Série A, mas vou dizer, não valeu a pena, mesmo ganhando, porque vai ser ali na conta do chá. Foi um planejamento que não foi bem feito. Se a intenção era competir em todos as frentes, e por achar que era capaz de ganhar todos os títulos, tinha que ter pensado um pouco mais na administração do seu elenco, porque não tinha esse elenco todo. A gente já tinha batido nessa tecla aqui antes, de que esse negócio de que a Inter tem 2 times titulares. Não tem. A Inter tem ali uns 5 reservas, 5, 6 reservas, que você mantém o nível parecido, mas você tem outros em posições muito relevantes no time que o nível cai brutalmente. A gente fala do Bissek, do Aslani, com o Çalhanoğlu, e o ataque que desde o início da temporada é algo que era evidente que era um ponto fraco. Então acho que isso aí foi um erro de gestão, por mais que eventualmente a Inter ganhe a Champions League, ou ganhe a Série A, ou ganhe os 2, enfim, não foi um planejamento bem executado. Os bons reservas são bons, mas os ruins são péssimos, né? César, vamos falar sobre a Atalanta então. A Atalanta que tem Monza, Roma, Genoa e Parma. Joguinho legal esse Atalanta e Roma, hein, César? É o jogo mais interessante de todos. A Atalanta também sentiu um pouco, né? Teve uma sequência de derrotas que tirou praticamente a Atalanta da briga pelo título da Série A. E eu senti um pouco... Teve aquele episódio do Lookman, que o Gasperini critica ele publicamente pelo pênalti perdido. Não sei se esse sentimento de fim de ciclo do Gasperini também atrapalhou no desempenho do time. Óbvio que teve as lesões, teve nomes importantes ficando de fora de algumas partidas relevantes. Acho que, por exemplo, quando você está precisando muito lançar um Quadrado como titular, é porque está faltando ali opções no elenco, porque eu via, por exemplo, a figura do Juan Quadrado como um cara para entrar em minutos finais de partida e não como alguém para começar um jogo. Então a Atalanta não teve a energia, também estava brigando por mais de uma frente. Acho que a eliminação frustrante contra o Bruges também deve ter sido outro momento que abate a equipe do aspecto mental, da forma que vai funcionar no desenrolar da temporada. O Retegui tem a lesão, então acho que isso prejudica a sequência de um cara que era o artilheiro do time. O De Ketelaere com uma queda de desempenho, então você tem vários aspectos que vinham sendo cruciais nesse começo de temporada que fizeram falta nessa reta final para o time continuar brigando. Mas o que mais me chama a atenção é essa falta de clareza enquanto ao Gasperini, se vai ter continuidade, se vai realmente terminar o ciclo nessa temporada. Acho que isso pode ter afetado o time dentro de campo e também até na própria motivação da equipe, mas que, assim, uma vaga para a Champions League, considerando, por mais que a Atalanta tenha desempenhado muito bem nas últimas temporadas, não dá para considerar uma vaga na Champions League um insucesso. É uma equipe que está praticamente garantida, só uma catástrofe para tirar essa vaga, que eu acho muito improvável de acontecer nessas últimas rodadas, mesmo com uma derrota para Roma. Gostei do seu otimismo, hein? Não sei se eu preciso dessa catástrofe toda, não. Até porque a Atalanta, ela, quando vai bem, é uma sequência, quando vai mal, é uma sequência também. Nelson, vamos de Bolonha, e aí, quando a gente vai falar de Bolonha, é muito importante a gente falar que no meio desses jogos aqui que eu vou falar, tem uma final de Copa da Itália, né? O Bolonha ainda tem na Série A, e a gente falou isso 2 edições atrás, né? Como a tabela do Bolonha era pesada, mas o Bolonha tá representando muito bem, né? Mesmo com a tabela pesada, a gente falou aqui já da vitória sobre a Inter de Milão, a gente já
falou de outras ocasiões na temporada em que o Bolonha foi muito bem. O Bolonha tem a Juventus jogando em Bolonha, aí tem 2 jogos contra o Milan, um pela Série A e outro pela Copa da Itália, e depois Fiorentina e Genoa. Pode falar do Bolonha, Nelson. Eu acho que a Atalanta é muito favorecida, né? O César falou de catástrofe, porque tem muito confronto direto ainda, né? Os times que estão logo abaixo da Atalanta fazem confrontos diretos. E o Bolonha vai também ter que suar bastante aí para se dar bem nesses confrontos aí. Porque a situação é difícil. Eu acho que... Fora que o jogo contra a Fiorentina também é um clássico, né? São os maiores rivais, né? Tudo bem que a torcida da Fiorentina detesta mais a Juventus, mas o rival assim, histórico da Fiorentina é o Bolonha, né? Então, cidades ali mais próximas e tal. É complicado. Eu acho que o Bolonha vai acabar focando na Copa Itália. Até porque o Vincenzo italiano não tem títulos, né? Claro que ele quer voltar à Champions League, mas vai ser meio ali naquele negócio. Vamos jogo a jogo para ver o que é que vai dar. Mas o foco eu acho que é na Copa Itália. O título faria totalmente a diferença, né? Porque o Bolonha já jogou a Champions League. Então, na gestão do Joe Saputo, talvez o que é que faça mais diferença? Jogar a Champions League 2 vezes ou jogar a Champions League uma vez e ter um título de Copa Itália? Sendo que o Bolonha, jogando a Liga Europa, ele teria condições de ir mais longe do que teria na Champions League, né? Então, e é um campeonato continental, da cancha também. Enfim, eu acho que está em aberto aí, mas eu realmente acredito que o Bolonha vai focar na Copa Itália, onde ele é favorito, na minha opinião, também. Gostei, já que você já deu sua opinião da final da Copa. A Roma, cara, ela tem... Você estava falando aí que a Atalanta ela se beneficia porque os rivais têm confronto direto. A Roma praticamente só joga contra a Fiorentina, depois contra a própria Atalanta em Bérgamo. Daí tem um jogo contra o Milan. Eu não coloco mais o Milan na briga, tá? Assim, pode ter que o Milan tenha 4 vitórias aí e decole. Eu não acredito nisso. Eu não estou colocando o Milan nesse grupo aí. Tanto é que a gente nem vai analisar a tabela do Milan. Então, assim, a Roma tem Fiorentina, Atalanta, Milan e fecha contra o Torino. César? Como você falou do Milan, é realmente muito complicado esperar que agora o Milan decole, né? Um time que foi inconstante durante toda a temporada e chegar nesse momento para resolver jogar bola e do nada se tornar brigando entre as 4 vagas. E outro ponto, né? Que falta faz, né? Como os times sentem falta da 5ª vaga, né? O desempenho dos italianos nas últimas competições europeias abriu a 5ª vaga na última temporada e dessa vez está fazendo muita falta porque é muito time num espaço de 3 pontos brigando por um espaço, né? Porque a Atalanta está praticamente garantida, pelo menos da minha visão. Eu acho que existem pontos sobre esse. E aí você tem Bolonha, Roma, Lazio, Fiorentina e Juventus, que a Juventus também conseguiu sobreviver aos 1001 empates de Thiago Motta. Para Roma, eu queria destacar também da questão da fase, né? 18 jogos de vencibilidade sob o comando do Ranieri. Tem o confronto direto com a Atalanta, é isso, Anderson? Isso. Então, é difícil, assim, não perdeu para a Inter, inclusive venceu no San Siro. É difícil não imaginar que a Roma não vai continuar com esses pontos. Então, acho que se Juventus e Bolonha não conseguirem, pelo menos, vencerem os jogos que não foram o confronto entre os dois, que o empate pode acabar até sendo desastroso para os dois lados, é muito capaz que quem aproveite a chance para ficar com essa vaga é a Roma, porque você vê um time que não perde há praticamente um turno inteiro de campeonato. É muito difícil imaginar a Roma perdendo pontos, mesmo que seja um empate com a Atalanta, que não vence os outros 3. E aí que a gente entra na questão. Fiorentina vai conseguir alcançar essa Roma? Eu acho muito difícil. Milan, praticamente impossível. Então, desse bolo, para mim, pelo desempenho, como o Nelson bem falou, para o Bolonha é um diferencial você ter um título. Para um time que já disputou Champions League, que pode acabar ficando com uma Liga Europa, ou até com uma Conference, porque numa Conference League o Bolonha pode entrar como um dos favoritos ao título dentro da competição, como a Fiorentina tem gostado dessa posição dentro dessa competição europeia. Mas dentro desse bolo eu acho muito difícil ter um time que vai olhar para frente e vai ter tanta confiança em pontuar quanto essa Roma.
Até porque a Roma está a 18 jogos sem perder na Série A, e a última vez que a Roma perdeu na Série A foi no ano passado, minha gente. Foi em dezembro do ano passado. Então, assim, quer falar de confiança, fale de Roma, fale de Claudio Ranieri. Nelson, eu fiz uma pataquada aqui, eu passei reto pela Juventus, rapaz, na classificação, e não falei aqui dos jogos da Juventus. A Juventus que pega o Bolonha, a Lazio, a Udinese e o Venezia. Acho que pra Juventus aí também tá muito difícil, né? Porque, tudo bem, você vai ter ali os 2 jogos finais, e que aí pode ser o diferencial, mas tem esses 2 confrontos diretos aí, e a Juventus tem empatado muito. Acho que o Tudo ainda, a gente tem uma base muito pequena, né, de análise do trabalho do Tudo. Até grandes jogos, ele não chegou de fato a ter, né? Só jogou contra a Roma, né? O único jogo grande que o Tudo realmente teve foi contra a Roma e empatou, né? Então a gente não tem essa base dele no trabalho, mas vejo com dificuldade. Eu concordo com o César, acho que a Roma tem muita capacidade de chegar, né? Mas enfim, infelizmente para o torcedor da Roma é a Roma, né? Chegar ali na hora, fantasma da Romada sempre pode rondar. Que isso, invocando forças ocultas aí para tentar derrubar essa sequência da Roma, francamente, viu? César, para finalizar, a Lazio, já que a gente tá tentando secar, o Nelson tá tentando secar a Roma, vamos entrar com a Lazio aí. A Lazio, como você falou, não claramente não é o melhor momento da Lazio na temporada, mas pega aí Empoli, Juventus, Inter e Lecce. Torcer para a Inter estar um pouco mais distante da briga, porque se por exemplo, a Inter, um desastre completo, a Inter perde para o Verona e o Napoli vence, eu acho que nesse momento a Inter ia largar completamente a Série A, que seria bom para a Lazio. Mas é difícil imaginar essa situação. Mas mesmo assim, a Lazio focada no campeonato italiano tem sido uma caixinha de surpresas por ser um time bastante consistente. Assim, acho que começou muito bem. Teve um momento que até ameaçou brigar pelo campeonato e aí tomou de 6-0 da Internazionale. Aí colocou o pé no chão. Então, para mim é um time de muita desconfiança. Eu acho impossível vencer todos os jogos. Vai acabar tropeçando. Acho que o jogo contra o Parma mostra isso, porque é um jogo que a Lazio chega com favoritismo contra um adversário da parte de baixo da tabela e, por sorte, consegue um ponto. Um ponto que sai do banco de reservas. Eu tinha mencionado o Pedro fazendo 2 gols. Se não me engano, ele chegou a 7 gols nessa Série A saindo do banco de reservas, ou 7 gols na temporada. De qualquer forma, é uma marca muito expressiva para um jogador que vem do banco e para um jogador de 37 anos. Então, é um time de muita inconsistência. É um time que você não consegue ter certeza de nada. Nem mesmo, talvez, olhando para os destaques. Assim, o Tati Castellanos não é alguém que te inspira confiança que vai resolver os jogos. O Rovella, que chegou até em seleção italiana, também não é um jogador além de nota 7. Então você olha para esse time da Lazio e sente falta de um protagonista. Talvez a melhor peça seja o Zaccagni, mas o Zaccagni também não está conseguindo ele pode ser talvez líder em participações em gols da Lazio na temporada, mas não consegue ser um cara que vai levar esse time a grandes resultados. O que faltou para a Lazio foi aquele gás inicial se tornar uma constância, ser um time que pontuasse com mais consistência. E é muito difícil, como eu falei antes, eu acho que correr atrás da pontuação. A Roma vai pontuar muito, a Juventus deve pelo menos vencer 2 desses 4 jogos, e você também tem um confronto direto entre Juventus e Bolonha que garante a pontuação de alguém ali. Então, para a Lazio, além da própria dificuldade do time ser efetivo, do time conseguir as vitórias, ter rivais que devem pontuar mais que ela. Então, para a Champions League é demais. Talvez sonhar com uma Conference, talvez sonhar com uma Europa League. Acho que a Europa League está de ótimo tamanho. Acho que o torcedor da Lazio aceita isso agora. Aquele meme lá do... É um bom acordo, hein? Parece um bom acordo. Você descarta a Fiorentina, Anderson? Então, é porque eu não sei o que o Paladino quer com a Conference, né? Saiu vivo do jogo lá contra o Betis. Eu não descarto a Fiorentina não, mas é porque eu não sei o que a Fiorentina vai querer da vida dela. Só por causa da Conference, mas tô longe de descartar a Fiorentina. E tem uma tabela meio complicada também, né? Tem Roma e Bolonha, né? E os outros 2 jogos, né? Venezia e Udinese fora, né? O problema da Fiorentina é que tem 3 jogos fora, né? E além disso também tá um pouquinho atrás, né? Tem que torcer muito por tropeço dos outros.
para mim é muito difícil você imaginar essa Roma não vencendo qualquer adversário que não seja Inter e Napoli, assim. Até mesmo a Juventus, para mim foi um pouco surpreendente a Roma não conseguir vencer, independente do mando de campo. Mas olhando pelo que a Roma apresenta de futebol e como ela consegue achar soluções, mesmo sem Dybala, aí você consegue recuperar o futebol do Soler e você encontra ali soluções para vencer os jogos, eu acho muito difícil não imaginar essa Roma não vencendo, não pontuando nos confrontos diretos. E aí uma bobeada do Bolonha e uma bobeada da Juventus já são uma quarta posição e vai ser muito difícil tirar esse time dali. Veremos daqui a pouco. Nelson, prometi, a gente vai ter que entregar, mesmo que seja rapidinho, porque o tempo está acabando, mas Série B, Sassuolo já está garantidaço, já faz um tempo aqui, né, que a gente falou que o Sassuolo já estava garantido. O Pisa precisa de um empate em 3 jogos, então assim, aí sim é uma grande catástrofe, César, se não acontecer. Se o Pisa não subir, derruba a torre lá e refaz a cidade inteira. Inclusive a logo do Pisa tem a torre, né? Pra quem não viu o emblema, a logo, tem uma torrezinha lá. O Pisa tá muito bem e eu queria que você falasse dos critérios de desempate, porque o Pisa hoje ele tá bem à frente do Spezia, mas ainda não tá garantido, porque o Spezia ainda pode conseguir, né? Não sei, vai que o Spezia ganha os 3 jogos que faltam, o Pisa perde os 3, aí o que acontece, Nelson? Iria lá pro confronto direto, né? E daria Spezia, né? Porque o Spezia venceu o confronto direto com o Pisa. Bom, não vai acontecer. Esse cenário aí eu vou descartar. Acho que o César não era nem nascido, né? Eu era criança ainda, tinha 2 anos quando o Pisa jogou a Série A pela última vez, né? Jogou em 90, 91. Tinha o Simeone até naquele time. E o Pisa teve uma fase bem interessante, né? Na década de 80, né? Foi o auge do Pisa. A gente até tem texto sobre essa fase do Pisa lá na Cautiopédia. Você perguntou, Anderson, até quando a gente estava aqui produzindo o programa, por que tem dinamarqueses, né, tal, no Pisa. Eu disse que não tinha nenhuma razão específica. Mas pode ser uma questão de superstição, porque um dos principais jogadores da história do Pisa é um dinamarquês, né? É o Klaus Berggren, desse time aí da década de 80. Pode ter a ver com isso aí. Eu respondi naquela hora que não tinha nada a ver, mas agora me veio na cabeça que pode ter a ver com isso. Dinamarqueses e um norueguês. Eu bati o olho e falei assim, rapaz, tem parceria, tem patrocínio, tem só um scout muito doido. O fato é que o Pisa tem 4 dinamarqueses. Se você olhar para a parte de baixo lá da tabela, César, vou deixar você falar um pouquinho, mas a Fiorentina já falou na sua abertura, até que agora não está tão ruim quanto já esteve, e só para explicar, gente, 3 caem direto e 2 jogam playoff de rebaixamento, tá? Então, para você que tá olhando na tela agora do nosso futebol, tá vendo que a Sampdoria é a 17ª, para você que tá só escutando a gente, vou só passar do 15º para baixo, tá? O 15º é o Brescia, 16º Reggiana, 17º Sampdoria, 18º Salernitana, 19º o Cittadella e o 20º Cosenza. Cosenza que até venceu hoje, mas a situação do Cosenza sempre foi complicada porque foi punida, enfim. Já era um rebaixamento bem previsível por causa da punição lá dos 4 pontos. Mas que coisa, hein, César? Quanto time aí tradicional e que passou recentemente pela Série A, né? Você olha até mesmo a Salernitana, Sampdoria, acho que dá para botar o Brescia e o Frosinone, né? São 4 times que, pelo menos se você somar, acho que as últimas 5 temporadas estiveram na Série A e acho que por falta de competência própria não conseguiram competir na Série B. Acho que a questão da Sampdoria é um pouco de elenco, acho que faltam peças para o tamanho da equipe, também tem uma questão de perda de investimento. Acho que o Nelson pode até falar melhor sobre a questão da crise política, o problema que teve com o Ferreiro, acho que ele chegou até ser detido, eu não vou lembrar os pormenores, porque faz tempo que eu estudei esse caso. Mas a Sampdoria é um caos político e também um problema de gerenciamento, né? Você tem a figura do Pirlo, que na última temporada consegue fazer uma boa campanha com a Sampdoria, briga pelo acesso. Nessa temporada, em 3 jogos é demitido. E aí você traz o Sotil, que eu acho que aí você está botando 2 estilos de jogos completamente diferentes. O André Pirlo acho que tem uma forma mais propositiva que o Sotil, que é um pouco mais pragmático, pelo menos do que eu lembro do trabalho do Sotil na Série A. É um pouco a gestão brasileira, né? De você ir pelo nome e ver no que dá. A Sampdoria tentou ir pelo nome na Série B e não funcionou.
E só fazer um pequeno destaque aí para o Palermo, que eu acho que é o time de digamos, o nome mais pesado ali desses que estão para subir na vaga de playoffs, e teve o reforço do Porrampalo, né, que deixa um time da Série A, deixa o Venezia para assumir a camisa 9, ser o centroavante desse Palermo e poder retornar para a primeira divisão italiana. Mas eu acho que ele se encontrou muito bem na Série B, é um lugar que ele gosta de deixar a sua marca, faz muitos gols por lá. É o Léo Gamalho finlandês. É importante para todo mundo saber seus limites, né? No caso da Sampdoria, de fato, tem o que o César falou, né? Teve essa questão política do Ferreiro, e o time ficou realmente mal das pernas, né? Financeiramente. A gestão nova que veio depois até tentou sanar parte das dívidas, o clube quase faliu, ficou muito próximo disso, mas não teve essa recuperação ainda do ponto de vista técnico, né? Então ainda é um time que está rateando bastante e que nunca jogou a Série C, tá? Então tá no pior momento de sua história, assim, podemos dizer, com grande folga. É o pior momento da história da Sampdoria. E nunca jogou Série C. O Brescia é um time também tradicional, é o time que mais jogou a Série B na história e jogou pouquíssimas vezes também a Série C. Jogou 4 vezes a Série C, tem 40 anos que não joga a Série C também. Então, são times aí que, caso pelo menos um deles venha a cair, já seria algo bastante surpreendente, relevante também, né? Então, algo fora da curva realmente. Seria um fato histórico negativo. E se você é simpático, se você torce para algum desses times aí que a gente citou da Série B, não queira ir para a Série C, cara. A diferença da Série B, o gap da Série B para C na Itália, é um negócio de maluco. A Série C é dedo no orifício rugoso e gritaria o tempo todo. Que são 60 times, cara. A Série C da Itália são 3 grupos de 20 times. Então, assim, até para times tradicionais, a Série C é muito difícil. É loucura, é uma roleta russa. Então, se você é torcedor da Sampdoria, ou do Brescia, ou da Salernitana, rapaz, reze para os seus orixás, para o que você acreditar aí, porque cair para a Série C não é fácil para ninguém. Só para finalizar, vocês falaram aí bastante do Pisa, só vou citar mais alguns nomes aqui, porque o Pisa tem... Os caras não fazem sucesso lá, mas o Pisa tem muito jogador bom que passa por lá, né, cara? O Marco Tardelli, campeão da Itália, passou por lá. O Dunga passou por lá. Christian Vieri, o Bobo, também passou por lá. Então, assim, pode até não estar entre os times mais tradicionais na Itália, mas tem bastante história legal lá no Pisa. Na temporada que vem, muito provavelmente, também teremos uma história legal, já que está pertíssimo da Série A. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, a quem cobrou a gente. Antes de você encerrar, a gente já estourou, mas enfim, né, o Pisa, você falou de nomes, o Pisa tem o Pippo Inzaghi como técnico e tem um nome lá muito famoso também. Tem um tal de Luiz Buffon lá, filho do homem, e curiosamente defende a seleção da República Tcheca. A Sub-18, ele é jogador da seleção da Tchequia, exatamente, Dona Seredova. Ele até agora está defendendo aí a seleção tchequia, da Tchequia, né? Até engraçado, você chega lá na página e você vê lá, Luiz Buffon, aí tem lá a bandeira da República Tcheca do lado, rola um bugzinho temporário. O chassi não bate com a documentação, mas é verdade esse bilhete, gente, o Buffon Tchequio. Aí, muito obrigado a todo mundo, a edição de número 55 vai ficando por aqui. Obrigado, César, obrigado, Nelson, a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Nos encontramos na próxima. Arrivederci e tchau.